especial que aconteceu, que o diretor do primeiro filme do Projeto Sal Grosso, o Carlos Dowling, está aqui. Ele veio de João Pessoa. Ontem ele falou, vou ver se eu consigo ir. Desculpa falar na véspera. Ele falou, consegui usar minhas milhas, meu cartão de crédito, e eu vou estar aí, vou chegar aí meio-dia. Ele está aqui, um cria da FBCU também, presencialmente. E eu queria convidar você também para sentar aqui com a gente, para trocar uma ideia. E aí, chamar a equipe por ordem de que eu estou vendo. A Flávia Cândida, ex-produtora, pode vir, por favor. A Júlia Couto, ex-produtora, pode vir, por favor. Eduardo Cerveira, ex-produtor, pode vir, por favor. A Roberta Sarrão, por favor. Guilherme Tristão, vem para cá, por favor. E a gente tem também o Thiago Carvalho, que é um pesquisador que fez a pesquisa dele, a tese de doutorado dele sobre festivais e mostras. E... do mestrado? Mestrado. E ele falou sobre a FBCU também. Então, como a gente está com 1h e 5 minutos, eu vou passar logo para as pessoas. Eu queria que cada um se apresentasse brevemente, falasse o nome, né, e o que fez na FBCU, bem brevemente, assim, para a gente já ir falando sobre as outras coisas. Pode ser pelo pioneiro, né? Cadê o... Bom, boa noite aí, pessoal. Meu nome é Thiago Carvalho. Eu fiz uma pesquisa de mestrado sobre exibição independente no Rio de Janeiro nos anos 2000. E o FBCU tem um destaque nesse panorama, mas eu nunca fui da equipe do festival. Quer dizer, minto, fui assistente de produção no 4º festival, em 99. E, enfim, depois a gente conversa mais. Só isso? Meu nome é Guilherme Tristão Martins da Rocha, sou um dos coordenadores antigos do festival, e é isso. Vamos lá. Sócio fundador. Eduardo Cerveira, eu entrei no festival na 2ª edição como assistente de produção, depois virei coordenador, fiquei 20 anos no festival e vamos à próxima. Oi, gente, meu nome é Júlia Couto, eu entrei no festival na 19ª edição, que acho que foi em 2017, como júri estudantil. E depois entrei na equipe de produção, produzi as 21ª edição e depois as matérias do podcast, etc., da central da FBCU. Boa noite, muito bom estar aqui. Eu meio que dei uma doida, eu estava internado fazendo os editais do Paulo Gustavo, vocês devem ter passado por isso, né? E eu terminei na quarta-feira, e eu vi que tinha um convite que tinham mandado pelo Instagram, que eu não leio muito, e aí eu, enfim, me desdobrei. E cheguei às 19 horas aqui com a mala ainda. Mas é que está sendo até muito emocionante também ver, assim, são 21 anos, acho que a gente fez o primeiro Sal Grosso, quer dizer, não, o primeiro Sal Grosso como projeto, né, que tinha Bem-vindo a Sal Grosso, que remonta. Mas enfim, eu sou realizador, atualmente também sou professor universitário do curso de cinema. Na época que fizemos o primeiro Sal Grosso, não tinha curso de cinema lá, eu fazia jornalismo, enfim. Aí 10 anos depois começou um curso de cinema e agora, 20 anos depois, vamos ver como pensar nas próximas parcerias para os próximos Sal Grossos, FBCU, enfim. Mas uma alegria estar aqui. Oi, boa noite, sou Flávia Cândida, eu entrei no 2º FBCU, fiquei até o 10º... Agora eu já nem lembro. Acho que 18º, foi 18º. Sou curadora, sou produtora. E esse ano eu encontrei com a Ana Bárbara num festival que também era da equipe do Sal Grosso, da equipe dele. E foi ótimo, a gente ficou relembrando todos os rolês. Eu sou Roberta Sauerbron, eu entrei no 3º FBCU e fiquei até o 12º, 10 anos consecutivos. Eu entrei como produtora e acho que fiz tudo o que podia fazer no FBCU em algum momento. Você fez um trabalho sobre o FBCU também? Eu fiz a minha monografia, meu trabalho de conclusão de curso foi o memorial descritivo do Festival de Cinema, Festival Brasileiro de Cinema Universitário. Então eu
entrevistei quase todo mundo que esteve no festival até a minha saída, até a minha formatura. E está disponível para Tá, na internet? eu acho que eu deixei depositado aqui na UF. Eu já cedi a Então tá no monografia para MAM, eu algumas acho, pessoas. porque as monografias foram pro MAM. Que eu tava Então- caçando pra minha própria monografia. Eu tem te muita mando coisa no MAM. depois. Me manda que eu te mando. Beleza. Então, aproveitando que o Carlos está aqui, eu queria começar com ele, já, para a gente pensar. Porque é isso, essa sessão ela tem os filmes de Sal Grosso, mas é um pressuposto, é um ponto de partida para a gente pensar o festival, né, o projeto em si, não os filmes especificamente. Então, eu queria saber como é que foi essa experiência do primeiro Sal Grosso, né? Que a história bom, começou da Paraíba. Eu não tinha essa referência Bem-vindo ao Sal Grosso, que é um filme feito alguns anos antes, né? O Guilherme vai ser o único que estava aqui na época. Que era quase eu uma sei da geração história anterior. eu sei da história contada. O Guilherme Obrigado sabe. por lembrar. Mas aí foi também muito emocionante ver esse trajeto dessa curadoria, né? Dessa linha dos filmes realizados. E aí como tem alguns elementos comuns, mas como tem uma diversidade enorme, como tem, né, leva para lugares muito distintos. E foi muito bom rever Godot TV numa projeção tão boa, numa sala tão boa, que fazia assim, como faz falta isso, assim. E acho que justifica também meu périplo para chegar até aqui. Entendi muito bem o que eu ia fazer. Foi ótimo rever o filme. De novo, assim, a proposta, quando eu estava, não lembro que ano do festival, eu estava participando com meu segundo filme, meu segundo curta, que chama A Sintomática Narrativa de Constantino, e ele foi premiado como melhor roteiro e melhor direção no festival daquele ano. E aí eu fiquei sabendo a proposta de seria quem fosse premiado em cada função estava convidado para fazer um filme conjuntamente. Eu achei a ideia incrível. E aí logo comecei a mobilizar, né, uma parte da equipe de João Pessoa, tanto é que na Bárbara veio o Bruno, Anisaura, Drica, que é uma das atrizes, Everaldo, que é o ator, que é incrível. E foi uma experiência fantástica, assim, eu acho que foi também o fato de a gente deslocar a produção de João Pessoa e vir para cá, foi muito importante para a minha formação, e falando um pouco dessa função vendo o filme, assim, como eu gosto de muitas coisas, tem algumas coisas que eu não gosto tanto, mas eu gosto. Mas como é uma abertura de experimentação dentro do processo formativo, e é uma coisa incrível, assim, de uma liberdade extrema, e recebemos também, e como foi deslocar a produção aqui para o Rio, e depois a gente foi fazer montagem em São Paulo, com o Eduardo Kishimoto na Escola de Comunicação e Artes na ECA, na USP. E aí foi muito importante para a minha trajetória, assim, inclusive entendi melhor o que eu estava querendo fazer enquanto diretor, enquanto realizador. E é incrível, acho que assim, é de uma coragem, de você dar esse estímulo de vamos fazer uma coisa juntos e colaborativamente, e acho que, de novo, você perguntou mais especificamente do projeto do Godot TV, mas ainda estou muito impactado em ver essa linha que os filmes fazem, assim, é uma coisa muito forte, muito bonita, e fiquei muito emocionado de ver, assim. E muito livre, e uma liberdade que só a juventude. Falava assim, gente, eu lembro que teve um, acho que foi o do Guile, que eu falei, Alex, você precisa dar limites. Porque não tem limite pra loucura, a gente não tem orçamento. E eu ficava de longe, tipo, véia chata, que nem queria saber, entendeu? Mas hoje vendo isso, a gente, como faz sentido, né? Todos eles, assim, cada um à sua forma. Pois é, isso atravessou muito a curadoria também, né? Porque são 13 filmes, então já é um recorte bem pequeno, mas a gente quis tentar pensar as possibilidades do fazer cinema universitário, né? Eu acho que cada um deles tem uma coisa muito singular também. Esse do Sobre a Maré tem uma direção de arte muito forte, né? E o Concerto número 3 tem uma direção de fotografia também muito forte, e a gente foi pensando essas coisas e costurando, né? O Esconde-Esconde tem a questão do cinema de gênero, né? Então é bem interessante mesmo isso. E aí agora eu queria
É porque a gente tá com pouco tempo, né? Então eu não vou direcionar perguntas, eu vou jogar e vou ver. Ah, quem tem memória aí? Quem é que quer falar? Mas eu queria saber como é que era em si o projeto Sal Grosso como um todo, né? Quem poderia responder isso? Eu vou falar um pouco mais de como que a gente pensou, assim, como que surgiu, na verdade. Eu lembro da reunião da coordenação, que a gente estava juntos, assim. E, obviamente foi um pouco inspirado no Bem-vindo ao Sal Grosso, que foi o filme que a gente passou no primeiro FBCU, que foi o primeiro filme feito com escolas as três escolas de cinema da época, né? FAAP, ECA, USP e UF, que já teve seus problemas por si só, porque foi um roteiro que foi filmado uma parte, depois foi montado uma parte menor ainda. É um filme de 5 minutos, se eu não me engano. E depois a gente ficou pensando, poxa, mas ele é legal, que a gente queria pensar em algo que envolvesse as escolas todas, e ele também é um pouco inspirado naquele filme que tinha na UF na época, que era o filme interdisciplinar, vulgo filme de cadeira, que cada matéria fazia a sua função, né? A turma de cada matéria, fotografia fotografava, direção dirigia, de montagem montava. E depois ele foi evoluindo, né? Nesse primeiro ano, realmente, foi decidido pelos prêmios, né, que foi dado, até chegar no formato final, que foi que a gente pedia para o júri decidir, na seleção, né, qual escola faria qual função, né? Teve um concurso de roteiros na época também. Exatamente, porque no começo a gente tinha prêmios de categoria, tinha prêmio de melhor diretor, melhor roteiro, e aí acho que na 4ª ou 5ª edição do festival a gente aboliu esses prêmios e ficamos com os prêmios um pouco mais poéticos, digamos assim, melhor expressão artística, melhor expressão poética. A gente apelidava de premiação MTV. A gente não, você. E eu que ficou até a 21ª, né? Isso. E aí como a gente não tinha uma premiação de melhor diretor, melhor filme, a gente percebeu que tinha que achar uma outra forma de escolher os roteiros, os diretores. O diretor era sempre uma coisa delicada. Aí a gente abriu um concurso, eu não vou lembrar os detalhes, mas a gente abriu um concurso, roteiro. Eu lembro que eu fui parte do comitê do primeiro, eu, Alex e o Paulo Raum. E a gente leu uma centena de roteiros, selecionamos alguns, acho que eles passaram por um laboratório, eu tô maluca? Passaram por um workshop, alguns selecionados, e aí no final o júri decidia qual deles ia ser produzido. E aí era uma ação coletiva de todas as escolas. Vou contar uma anedota, aquelas escondidas. Mas a primeira vez que eu ouvi falar de FBCU foi nesse último filme, porque eu só assisti hoje. Porque eu era colega de República da Vitória e do Luciano, fizeram a direção de arte. Eles estavam, gente, descabelados. Não, porque aquele povo insira aqui uma escola, reclamando, horrores. Então, acho que, assim, trazendo um lado que foi um projeto idealizado, colocado em prática, que tinha suas questões, mas que hoje, acho que nessa sessão, a gente percebe que é um projeto que vai além do filme, assim, claro que o filme era muito importante, mas tinha algo ali daquelas pessoas se conhecendo. Quando o Eduardo falou desse filme de cadeira, eu até me tremia, assim, porque eu pensei, gente, que caos que devia ser, 30 pessoas dirigindo, cada uma das áreas, sei lá, 20, uma turma dirigindo cada área. Não era sem percalços. Era massa? Era bem legal, assim, eu fiz filmes que tinham 6, 7 diretores, e aí eles separavam sequências, separavam por partes, e funcionava, assim. Funcionava. Ah, bom saber. As séries estão fazendo isso, você tem As séries estão fazendo isso agora, exatamente. A gente fazia por sequência. E aí a gente experimentava, tinha uns filmes que o famoso Flores de Eunice, né, Eduardo? O Flores de Eunice, que é o melhor filme que nunca foi visto, que a gente experimentou um gênero em cada sequência. Então era uma loucura. Eu era da produção da arte desse filme, não lembro. Acho que era da produção. E era muito divertido, porque a gente podia fazer 6 filmes em um. Era muito legal. Não, bastante fé. Mas esse ponto que eu queria trazer que era esse, que não é sem percalços, não é sem dificuldade, não é sem as pessoas quererem se agredir. Mas é isso, traz coisas que aquelas pessoas naquele momento nem imaginavam e que, tipo, até sei lá quantos anos depois a pessoa revê o filme, relembra, enfim, queria trazer esse ponto também.
tinha um problema também no filme de cadeira, que era um filme sem dono também, né? Porque era de tantas pessoas que acabou que, por exemplo, Flores de Eunice acabou não sendo finalizado, infelizmente, assim. Então tem os prós e contras, assim. É um filme que realmente, assim, ficou no nosso coração, mas ele... E no copião também, infelizmente. Mas tem em algum lugar? Ele só tem o copião dele. Então. Perdemos o som. Perdemos o som? Perdemos o som. A gente podia dublar, hein? Ficou por aí. Mas não, Abril de O copião 79 tá na minha ficou casa, pronto. na verdade. O Abril de 79 nunca ficou pronto? Não, mas esse era um filme de realização, né? Eu achei que tivesse ficado pronto, a gente não viu o filme. Tá vendo? Eu fiquei com ele na cabeça, porque a gente ficou tanto tempo envolvido com cada um desses filmes, né? A gente ficava meses envolvido e fazia 6 filmes ao mesmo tempo, que todo mundo fazendo tudo um pouco, então é como se eles existissem. Flor de Eunice, Como era essa... Eu vi o seu nome do Alex em vários créditos da Flávia também. Eu falei, gente, eles realmente acompanhavam o filme. Assim, tipo, passava o festival, eles passavam um ano acompanhando, até o outro. Teve uma época da minha vida que eu passava de 6 a 8 meses por ano fazendo só festival universitário e Projeto Sal Grosso. Assim, era um desapego financeiro na minha vida que eu não consigo entender até hoje. Como é que eu consigo sobreviver tanto tempo? Chama juventude, exato. Aí eu trabalhava igual uma louca o resto do ano, juntava dinheiro para poder ficar 6 meses sem ganhar dinheiro fazendo festival universitário. E era uma opção, era uma opção muito maluca, mas era uma opção na vida. E tinha muito amor envolvido, tinha muita... Parece meio piegas falar, né? Mas não é. Tipo, tinha muita vontade de fazer. Era muito bom o festival. O festival era um momento em que a gente encontrava... Tinha muito pouca escola de cinema no Brasil quando a gente fazia o festival naquela época. Então a gente conhecia todo mundo, basicamente. Então as pessoas vinham para cá, se alojavam, a gente alojava a gente em casa, eles se alojavam no Caio Martins, ali no estádio, a galera caía ali, caía no campus da UF. E a cidade ficava efervescente, a gente brincava que a gente esbarrava com o Carlos Joachambá passeando pela rua de Caraías e falava, gente, Niterói de repente é o lugar mais interessante do mundo. E a gente trazia, o Cerveira fazia uma coisa maluca de entrar em contato com os consulados, trazia filme de escola de cinema do mundo inteiro, e as escolas mandavam os alunos, achando que a gente estava falando sério, e a gente estava, né? Então vinha aluno de cinema de fora do Brasil, era realmente muito importante, era um fórum muito bom. Então dava muito gosto fazer, né? A gente se dedicava, a gente fazia tudo. Pois é, né? Isso é uma coisa que a gente seria muito bom resgatar, que é esse contato com as outras universidades, que é uma coisa muito legal que eu vejo, tanto no Sal Grosso, tanto com... que eu lembro que falaram que tiveram mostras internacionais, tiveram edições que foram em outros estados. É um projeto que foi bem grande, né? Ao longo das suas 21 edições, né? E aí eu queria perguntar para vocês qual a importância do Sal Grosso que vocês pensam, assim, né? Porque vocês explicaram o que é o Sal Grosso, mas, tipo, qual a importância, né, de pensar um espaço de juntar diversas universidades para fazer um curta-metragem, que é um espaço de conhecer outras pessoas, é um espaço de networking, mas também um espaço de fomentar essa produção universitária, né? Que geralmente não é feita com recursos, né? Eu acho que eu volto um capítulo atrás e falo da importância do festival como um todo, assim. Agora, eu falei isso mais cedo para umas 3 pessoas já, mas agora, quando a gente faz um filme, é muito fácil exibir esse filme, mesmo que seja no seu canal do YouTube e no seu Instagram. Há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, sei lá quanto tempo o festival existe, 95, a primeira edição, alguém faz a conta. Né? Há muito tempo atrás a gente não tinha como exibir em outro lugar e a gente não tinha como ver o filme do Amiguinho se a gente não viesse ao festival assistir. E eu não tinha como ver os filmes da galera de São Paulo, de Brasília, se a gente não passasse no festival, porque esses filmes não estavam circulando muito. Então o Projeto Sal Grosso a gente estava se encontrando, a gente estava se vendo, todo ano a gente se via no festival. E a gente estava discutindo, querendo fazer filme, não tinha milhões. Se a gente está achando ruim agora edital, pensa em 97, não tinha. Não existia edital de cinema que um moleque de 17, 18 anos pudesse ganhar para fazer um curta-metragem. Hoje em dia tem muito mais opção. Eu sei que parece triste, mas tem muito mais do que tinha naquela época. Então, é isso. Pensar que quando começou, a gente só passava na mostra competitiva filmes finalizados em película, né? Mas a gente não tinha seleção, a gente passava todos os filmes inscritos em película que tinham, entendeu? Então também era um incentivo a mais as pessoas finalizarem seus filmes, que eles sabiam que ia ter aquela janela certa de exibição, mês tal, dentro do FBCU.
Depois a gente continuou recebendo, quando a gente começou a receber vídeos, a gente continuou passando todas as obras inscritas. A gente tinha uma competição de vídeo, mas também tinha a famosa mostra informativa de vídeos. Então, também, durante vários anos, toda a produção audiovisual brasileira de universitário passava aqui. Então, era um grande encontro de estudantes de cinema e audiovisual no Brasil, entendeu? Sabia que ia ter aquela janela ali. Por mais que, sabe, só seu vídeo entrasse na mostra informativa e ia passar numa salinha menor, mas ia poder apresentá-lo, entendeu? Isso era muito bacana. Teve a experiência que teve um pouco mais a produção, especificamente do modelo de Sal Grosso, que tem muito a ver com esse desejo de fazer, como tão marcado assim, que eu tinha acabado de conseguir dois financiamentos para fazer as duas obras anteriores. Uma para uma lei municipal que foi funesto, Face Reparável em 3 tempos, tinha conseguido 46 mil reais, isso em 98, e em 99 eu tinha conseguido um prêmio do MINC que dava 40 mil reais para fazer o filme 35. E aí a realidade era assim, era downgrade, no sentido, tinha 2 mil reais, mas aí tinha o negativo, tinha câmera, tinha montagem, tinha o laboratório, e para fazer o 16. Mas ao mesmo tempo era uma pulsão tão intensa e tão notável. E acho que foi muito importante para eu entender, inclusive, o que eu queria enquanto direção em vários momentos, enquanto criação, assim. Eu acho que era um desejo quase palpável, assim, de fazer cinema, que era um pouco a experiência que vocês estão relatando aqui do curso de cinema da UF. E eu da Paraíba, eu consegui me projetar aqui, isso foi incrível, assim. Eu queria ressaltar justamente isso, uma coisa do Sal Grosso, que aliás é uma coisa do festival inteiro, que eu acho que pode ser um estímulo para o pessoal que está querendo agora voltar com o novo FPCU e tudo mais, é que tanto os primeiros projetos do Sal Grosso e as primeiras edições do festival foram feitas e aconteceram por causa de garra das pessoas que trabalhavam no festival. A gente não tinha dinheiro para nada, a gente não tinha patrocínio praticamente, a gente ganhava 5 mil da Kodak de ajuda e a reitoria que bancava algumas coisas, assim, algumas passagens, não conseguia nem trazer os realizadores nos primeiros anos. E aí, o festival só saía porque as pessoas estavam determinadas a fazer o festival e fizeram, como também os projetos Sal Grosso, que não tinha praticamente orçamento algum, mas a gente corria atrás de apoios. E a gente, assim, na necessidade, na energia, né, de tentar fazer as coisas, a gente conseguia coisas fantásticas. Alguém falou aqui sobre o fato de que a gente botava os convidados no Caio Martins, não é isso? A gente foi lá no Caio Martins, descobrimos que no Caio Martins tinha uma espécie de alojamento, né, para atletas, que ninguém usava muito aquilo não, mas não tinha cama. Aí a gente... Aí eu fui lá no Exército. Lembrando do batalhão da PM, lá do Exército. No Barreto. E fomos pegar um caminhão que o próprio Exército trouxe, aí os soldadinhos lá botando os colchões pra gente lá no Caio Martins. Tem uma coisa fantástica também. Quando a gente começou a exibir vídeo, a gente foi no Estação Icaraí, não foi? Naquela época só tinha 2 firmas que faziam exibição, você contratava a firma para fazer uma exibição de vídeo para você, mas eram caríssimas, porque só tinham 2 e era uma coisa muito nova, era uma coisa que, enfim. Aí eu me lembrei de que naquela época também era muito comum ter bailão em clube, com aqueles sons dos 80, pop, new wave, não sei o quê, e era muito comum nesses balões ficar projetando vídeo lá dos videoclipes. Isso era normal, assim, todo fim de semana vários clubes tinham isso. Eu resolvi procurar uma equipe dessas para saber quanto é que eles cobrariam para fazer um negócio. Era um preço de banana, quer dizer, pra gente era caríssimo, mas não era, sabe, 1/3 ou 1/4 do que uma firma especializada. Então a gente se virava para fazer as coisas. O projeto Sal Grosso, por exemplo, tinha o apoio da Kodak que dava os negativos, a Líder pagava parte do A Labocine pagava tudo de laboratório, eles liberavam. Não, acho que o material sensível a gente não, revelava, não. Não chegou uma época que a Labo, a gente tinha pago liberdade junto com a Labocine. Mas tinha o laboratório de som, tinha uma série de coisas. E as universidades ainda por cima davam os equipamentos, né? Então, tudo na base para se virar, daquela vontade de fazer e conseguir. Isso
Eu acho que é bem legal esse negócio que o Guilherme diz, porque tem algo da equipe e que é muito legal. E, gente, eu já vi marqueteiro vendendo isso em curso online. Que é essa possibilidade do FBCU de você sonhar uma parada e fazer. E ter essa liberdade, assim, porque a equipe é isso. Geral universitário, geral quer fazer aquilo acontecer. E eu lembro que foi algo que me trouxe muito rápido, assim. Tipo, eu também entrei nessa coisa da paixão. Porque eu cheguei pro Alex no primeiro ano que eu entrei pra equipe e falei, pô, eu queria fazer uma oficina de finalização de vídeo. Ele falou, pode fazer. E eu fiz. Entendeu? E ela depois continuou, depois ela não continuou mais. Mas acho que isso é muito legal, assim, porque é isso, essa mobilização de você experimentar coisas, seja no filme, seja nos formatos de exibição, seja nas programações paralelas. Acho que todo mundo que teve na equipe pode dizer, assim, atestar. Não, eu só queria, se o pessoal que estava aí na frente pode me corrigir se eu falar alguma coisa errada, mas só dar um dado de contexto, que acho que para a geração mais nova aí, que nem falou, o primeiro festival, se não me engano, 95, né? Então, é quase 30 anos, né? Então, o que era na época? Era o mundo analógico, né? Era película e vídeo, quando fala vídeo, é o vídeo analógico, né? Super VHS, né? Essa era a produção, era o mundo analógico. Tinha os filmes em beta. Então, beta. E a própria cena. Então, assim, né, naquela época, é isso que o Carlos estava falando. Não era fácil você produzir um filme, né? Você tinha alguns editais para curta-metragem, mas a cena de curta-metragem, as universidades eram grandes produtoras, porque tinham recursos para fazer os filmes. Né? Você não conseguia fazer um filme em casa, como você faz hoje, ou com poucos recursos. Tinha que ter um mínimo de estrutura para você fazer um filme em 16mm que fosse. Então, as universidades eram centros de produção de curta-metragem, né? E no cenário do curta-metragem, aqui no Rio, você tinha o curta-cinema e não tinha muito mais espaço. E mesmo o curta-cinema não passava os filmes universitários, né? Então, assim, o cenário também não é que nem hoje, que você tem um monte de janela, um monte de festival. Era um panorama reduzido. Você tinha o Animamundi, talvez ali no início, É Tudo Verdade, e os grandes festivais do Festival da Mostra Rio, Festival do Rio, e não tinha mais festival. Então, assim, não tinha onde passar os filmes. Então, o Festival Universitário é fantástico, porque é também essa vontade de abrir um espaço, de exibir os filmes, né, a produção universitária. E ele virou a janela da produção universitária brasileira, porque não tinha outro lugar. E como o Eduardo falou, era uma referência no país. E virou uma efervescência enorme, não só para os alunos, né, mas também para toda essa, vamos dizer, geração, esses interessados em cinema, que não eram alunos, mas que era quase um projeto de extensão informal, não sei, né, se chegou por formalizar, mas era meio um projeto fantástico de extensão universitária. Oi? Foi a extensão sem que eu ganhei crédito. Então, depois, né, mas acho que no início era informal. Então... O quê? Eu ganhei crédito. Eu sei que eu consegui me formar por causa disso também. Então, mas tudo foi institucionalizado depois, como o Guilherme falou. Era assim, foi uma iniciativa de um grupo de malucos, quase isso, entendeu? Vamos fazer na raça, né? E virou assim, aconteceu de forma muito forte, muito potente, agitou mesmo, assim, abriu um espaço. Depois cresceu e entrou como um evento cultural da cidade, que movimentava centenas, milhares de pessoas, sei lá. Então, foi muito importante ali na época, e eu acho, só para concluir, que eu acho que o festival foi o precursor aqui no Rio, e talvez no país também, assim, de toda uma ampliação ou reconfiguração do próprio campo, de uma abertura desses espaços, que depois aí veio a digitalização, né, e tudo, que também ampliou, e depois surgiram uma série de outras mostras de festivais, né, com esse espírito, assim, de vamos exibir nossos filmes, nossa produção, que já muitas vezes em um vídeo digital, que foi toda uma cena de cineclubes e mostras de festivais que foi aparecendo depois, mas o Festival Universitário foi vamos dizer, o precursor disso, né, o que abriu essa frente aí para toda uma geração. Aí teve o Cachaça Cinema Clube, uma série de cineclubes e a própria Mostra Filme Livre, que surgiu depois, né, também. Enfim.
Tiago, só para complementar o que você falou, o Festival Universitário ele ganhou importância nacional, não só no âmbito universitário. A gente foi membro fundador do Fórum dos Festivais, junto de todos os festivais grandes do Brasil. Eu lembro que a gente foi a Brasília, foi a São Paulo, a gente ia para as reuniões em Tiradentes, em Ouro Preto, para definir os rumos das políticas culturais. Então, eu pessoalmente fui umas 2 ou 3 vezes a Brasília, em reunião dentro do MINC, para conversar sobre como seriam dotadas e como seriam feitas as políticas públicas de fomento ao Festival do Brasil. E outra coisa legal do Festival Universitário é que nessa época que eu pelo menos comecei, a gente tinha 3 cursos de cinema no Brasil. Tinha tinha a UF, a ECA e a USP. A Estácio abriu, acho que um ano depois de eu entrar na faculdade. A UNB existia, mas ela estava fechada porque eles não estavam com verba para manter o curso aberto, então eles tinham umas cadeiras funcionando. Mas a gente ficava inquieto para achar a produção de cinema dentro das universidades e a gente ia fuçar na UFPB, a gente ia fuçar na UFMG, porque a gente sabia que tinha alunos fazendo filme dentro dos departamentos de comunicação, dentro dos departamentos de arte, então a gente ficava vasculhando. Então a gente formou uma rede muito forte com as escolas, que isso é uma coisa muito importante, ainda mais agora que tem uma infinidade, graças a lá, tem muita escola de cinema agora. Então refazer essa rede, refazer essas conexões seria super importante para revitalizar o festival. Eu quero também ressaltar uma coisa, assim, o projeto universitário sempre foi possível porque sempre foi um projeto coletivo. Muita gente trabalhava no festival. E pelo menos nos 5 primeiros anos, quase todo mundo trabalhava de graça, era voluntariado, as pessoas faziam aquilo que gostavam demais. Depois começou o patrocínio, a coisa começou a mudar um pouco. O patrocínio forte, que a gente começou a receber do CCBB primeiro, depois veio Petrobras, e, enfim, vários outros. Mas enfim, mas nos primeiros 5 anos era guerrilha e as pessoas trabalhavam colaborativamente. A colaboração continuou também, mas de qualquer maneira nos primeiros anos isso era muito mais forte. Inclusive eu quero ressaltar que tem 2 colaboradores nossos aqui do que eu estou enxergando, o senhor Thiago Campani e a senhora Elaine aqui, não é isso? Então, teve vários que entraram, saíram, inclusive pessoas que no começo do festival eram muito importantes, acabaram... Helena ali, Hã? é Helena? Ex-FBCU. Ok. E assim, é isso que fazia o barco andar, porque se não fosse isso era impossível, principalmente com falta de dinheiro. Todo mundo era pau pra toda a obra, assim. Eu lembro que quando eu comecei, assim, eu tinha carro dirigido, era o homem carro do festival, assim, ia buscar todo mundo na rodoviária. Tive o privilégio de ficar 1 semana sendo motorista particular do Carlão Reichenbach. Isso é uma coisa que fica no currículo, né? Poxa. E também tinha a coisa de por todo mundo ficar hospedado, seja no Caio Martins, na casa de galeras, ou depois em hostel, essa convivência ao longo do festival foi nos gerando parcerias, né? Que para a vida inteira. Hoje você vê Gabito com, né, o pessoal da Filmes de Plástico, com os meninos de Fortaleza, porque era isso, todo mundo 3, 4 dias juntos, todo dia, vendo filme, indo para bar, sabe? Então o festival era um festival de troca por excelência. E tinha uma coisa que era importante, que quando a gente começou a fazer seleção, não era um festival de excelência. A nossa curadoria não era pelo perfeito, sabe? A gente valorizava o esforço, representatividade, sabe? Territórios, pensando outros conceitos de curadoria que não um festival de excelência. Sabe? Então, eu acho que isso... existe muita potência nas fragilidades das produções das escolas, sabe? É importante ter isso em mente também. Um filme muito bem acabadinho, às vezes tinha menos chance de entrar do que um... Não, e quando entrava, tomava uma porrada na hora do debate. No debate. Eu falo a pessoa era trucidada, como ali em Muritiba, que eu falei ontem, assim. Que eu não sei como é que ele saiu vivo. E o cara, hoje em dia, é dono da porra toda, mas assim... Foi execrado no FBCU. Os debates, gente. Os debates é uma coisa que vocês têm que trazer de volta também. Porque os debates eram sensacionais, eram acalorados. Então, trazia os realizadores de cada filme da sessão, colocava aqui, era sabatina. E eu ficava imaginando isso, porque como a gente fazia os filmes na escola, literalmente ninguém parava para ver se o nosso filme tinha ficado
Vamos lá, vamos conversar. O que você quis fazer aqui? Ninguém, nem nunca, jamais, um professor de cinema sentou para bater um papo sobre um filme que eu realizei na escola. E com detalhe que a gente estimulava o júri que tinha que escolher os filmes para participar também. E havia uma certa resistência, principalmente no primeiro dia, mas depois as coisas, né, caminhavam e o debate ficava quente. E os júri momentos era- mais finais, assim, eu já lembro de novo, vou citar aqui, você é a velha chata, Sérgio Ricardo, que viu um dia e falou, desculpa, isso não dialogo com essas obras, e foi embora. Entendeu? Era do júri, e para ele não deu, assim, porque eram, né? E a gente teve que entubar, ficar com um jurado a menos, e assim. O Guilherme sempre fazia questão de trazer um velho guarda, e eu falava, Guilherme... Porque chegava uma hora que o diálogo de gerações não era todo mundo que era Carlos Aschenbach, que conseguia, sabe, travar um diálogo. Tinha aluno, realizador, que reclamava, falava assim, poxa, eu fui fazer cinema, porque eu me expresso por imagens de sons, eu não estou aqui para defender minha obra aqui. E a gente viu gente literalmente, assim, balançando na cadeira aqui, assim, que também os alunos da UF eles assistiam os filmes já pensando nas perguntas mais cabeludas que iam fazer, né? Então era realmente, o pessoal era mal. Fernando Seco era um colega nosso aqui, muito legal ele, aqui da UF, mas ele preparava as perguntas que ele já ia metralhar as pessoas na coisa, e até isso era bom pra gente, que esquentava o debate, né? E tinha também o Eduardo Valente, né? Que Eduardo Valente, depois que saiu do festival, ele continuou frequentando o festival, e ele é uma pessoa muito articulada, muito inteligente, né? Muito sensível para as coisas. Ele também participava do debate, era muito bom ter Eduardo Valente na plateia, porque ele sempre levantava questões e tudo mais. Então os debates eram bem interessantes. Agora, só para falar aqui uma coisa que a Flávia falou, esse negócio dos veteranos era interessante, sim. Já tivemos problemas, é evidente, isso acontece, né? Aquele ai meu Deus, do Monstro Babalu, qual é o nome do diretor? Esqueci agora. O Cavaleiro, como é que é? Vocês aí, cinéfilos, devem saber o nome do Alguém diretor no dos Monstros Google, Babalu. por favor? É que eu tô ficando senil e esqueço o nome das pessoas. Visconde Cavaleiro. Eliseu Visconde. O Eliseu Visconde tava problema, não sei o que, saía no meio, não via. Aí meus colegas deram um empurrão, porque eu que tinha pedido para ele vir, né? Aí eu fui conversar com ele, ele se comportou depois perfeitamente bem. O Miguel Borges, que era um cineasta, estava esquecido lá no interior de Minas, não sei o quê, veio para cá, deu uma aula para gente. Todo dia ele dava uma aula para os estudantes, para quem estava ali na coisa. E vou lembrar um outro caso também muito bom, que é o do diretor do... Estou ficando ruim. Manuel Manga, qual é o diretor dele? Cláudio Assis. Eu tive essa ideia de chamar o Cláudio Assis. Você é louco, você conhece Cláudio Assis? Aí nós fomos para... Ele topou. E ele veio aqui e se comportou maravilhosamente bem. Só bebia muita cerveja. Ele pedia muita cerveja antes de entrar, tudo mais. E ele ficava aqui, não dava um palpite, uma palavra no debate. Enquanto o resto do jurado conversava com as pessoas e dava palpite, falava bem ou mal do filme, ele não falou nada. No último dia do festival, ele resolveu se levantar e deu uma aula de vontade de fazer. Gente, vocês, assim, vocês estão fazendo filmes e tudo mais, vocês não podem ter medo de fazer filmes, vocês têm que botar o peru na mesa. Eu senti falta disso aqui muito, entendeu? Vocês terem coragem de botar a cara a tapa, não sei o quê. As pessoas ficaram assim, foi ótimo, foi um negócio ótimo. Essa gente tem o que mostrar pra gente. Por isso que eu achava importante trazer. Muitos estavam aposentados na geladeira. Cláudio Assis não era velha guarda, vamos combinar, né? Mas ele não, mas o Miguel Borges era, e assim... Vai. Não, então, só queria também acrescentar nisso, que essa semana, por acaso, encontrei TT, né, TT Matos, e ela falou que vinha para cá, eu falei que vinha, aí ela falou, pô, não, que o FBCU, cara, é sensacional. E ela falou exatamente isso, né? Ela falou, não, que eu acho que o FBCU tem uma coisa que é o seguinte, esses debates, porque isso não tinha lugar nenhum, não tinha isso. Nenhum festival fazia isso. Quando tinha os debates, eram os debates bem comportados, ou então só falando de... chapa branca, era debate chapa branca. Ou então era, sei lá, outras questões de
de política, outras que não tinha, ou chapa branca ali, ou um debate de assessoria de imprensa, né, um debate de imagem, coisa assim, não tinha debate. E o FBCU trouxe isso nos festivais, assim, resgatou essa coisa do debate. Então acho que era uma... E outra coisa, quanto espaço de formação, né? Porque era isso, né? A Roberta que me falou também, que era uma escola dentro da escola, né? E para mim foi isso, para todo mundo que viveu aquilo ali. E marcou, né, como essa memória afetiva, acho que marcou todo mundo que passou por ali, como o Carlos falou, né? Eu vi que era o que tinha muito mais a ver com o que eu queria fazer, e as pessoas... Acho que isso que foi o... E o debate ia até o último minuto possível, até ser expulso daqui, né? E continuava nos bares da cidade, né? Claro. Até acabar a cerveja de um, a gente ia perambulando para aqueles bares ali do Campo de São Bento, ali, né? Isso é importante, chama público, Nossa, faz festa. A gente até... fazia umas festas ótimas, as festas Amanhã eram vai ter um coquetel sensacionais. aí depois da sessão. Não tô entendendo, não era coquetel, era festa. É porque a gente tá low budget ainda, né? A gente fez uma rifa só. Vocês ficam, todo mundo que eu falei aqui do festival, porque a gente tá sem dinheiro. Eu falei, gente, pá, jura? Você jura que vocês estão sem dinheiro pra fazer o festival? Olha, a gente sempre fazia festas. A falecida boate Volúpia, que era uma boate, né, LGBT. Não, Volúpia era um lugar, o Convés era outro. E a gente fazia sessão aqui à meia-noite. Eu me lembro que uma vez a gente conseguiu um ônibus da universidade para levar as pessoas após a sessão para a festa na Volúpia. A gente chegou e ainda tava rolando tipo Gogo Boys Strip, entendeu? Oi? Um ônibus da UF para levar as pessoas após a sessão de meia-noite aqui para a festa lá na Volúpia. O ônibus fez uns 2 transfers. Não, só para transportar as pessoas para a festa. Depois da festa, né? Mas eu lembro que eu falei isso com a Luísa, espreme a universidade, gente. Dentro de uma boate LGBT, LGBTQIA+, a gente chegou lá e ainda tava rolando Go-Go Boys, entendeu? E depois entravam os nossos DJs e festa, tudo sem dinheiro, entendeu? O cara me adorava, porque ele lucrava no bar como nunca. Ele me encontrava na rua, e quando vai ter festa do festival lá na Volúpia, entendeu? E tinha uma coisa que era importante também, para além de todas zoando aqui, mas é porque a gente sempre participou de reuniões da BDIC. Então, esse pensamento crítico de estarmos alinhados com o fazer e o pensar políticas públicas do audiovisual, desde sempre. Eu lembro que era caloura, tipo assim, puta que chatice, reunião da BDIC, entendeu? Mas estávamos lá. Teve uma mítica... Um negócio na Rio Filme, não lembro o que foi nos anos 90. Cara, perguntava pros velha guarda, que acho que não existe mais ninguém. Eles lembram dos alunos da UF fazendo confusão lá, pleiteando, sabe? O seu espaço dentro dos editais da Rio Filme. Então, assim, junto da Secretaria de Cultura do Estado, junto da Rio Filme. Então, a gente também estava sempre ali, sabe? Da SAV, do MINC. A posterior, né, do Fórum dos Festivais, com esse pensamento também, sabe, de estarmos juntos. Então, acho que vale vocês... recentemente tinha o edital Elipse, que era o suprassumo, né, do apoio ao curso universitário. Acho que vale vocês, sabe, se juntarem irem lá perturbar o pessoal da SEC para voltar com esse edital, porque esse edital era misto, era grana que vinha da Seis Gran Rio, então não era nem um dinheiro público, era, né, público-privado, pleitear de novo, assim, sabe? Para que o curta universitário também, né, volte a ter o espaço aqui no Rio. Pois é, isso que eu ia falar, né? Que agora aqui na Lipa Gustavo de Niterói, o edital de Niterói tem linha para produção universitária, né? Porque o pessoal da Secretaria Municipal da Cultura de Niterói foi lá, na UF, conversou com os alunos, teve um contato bem direto, assim como os editais no geral da Lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc, né? E aí a gente tava
lá, né, pedindo linha para produção, linha para mostra, e aí é um caminho lento, Eu né? acho que parte da Secretaria de Cultura de Niterói é oriunda do curso de produção cultural da UF. Eu tenho quase certeza que o pessoal era da nossa época aqui. Mas é isso, ocupem esses espaços, porque esses espaços não vão chegar de mão Na verdade, é beijada para brigar vocês. por políticas Tem que entrar públicas, sabe? neles. A gente sempre correu muito atrás de tipo assim, a gente ali é os calouros no rolê, mas a gente estava ali brigando junto com todo mundo, sabe? Por esses espaços para os mais novos, no caso. É, sim, total. E eu fiquei sabendo que a Lia Bahia, que é uma das idealizadoras do Elipse, né, tava super afim de voltar com o Elipse. O João, que é da produção, é monitor dela, então ele pode confirmar. E é realmente isso, né, da gente ocupar, a gente da coordenação tá presente no Fórum dos Festivais, no grupo lá, né, a gente se enfiando lá, mesmo como ouvinte, a princípio, eu lembro que eu fui em algumas reuniões com a Rio Filme, com a CSEC mesmo, sabe? Aquela mesma história, né? Tipo, sim, a gente vai aumentar os recursos para os festivais, beleza. Aí sai lá e, então, vão ser só 10 festivais que vão ser contemplados, tá bom? Mas eu acho que é isso, sabe? Da gente entendendo essas políticas públicas, né? Que é um mundo pra gente entender, mas sim, tem essa provocação mesmo pra gente se enfiar nesses lugares. Como tá acabando o tempo já, eu queria abrir para pergunta do público. Será que alguém tem pergunta? Não, o público tem, né? Ninguém tem pergunta, então. Mais difícil, a primeira. Depois emenda. Quem é o primeiro que faz? Equipe da FBCU. Como é que pode ser a dinâmica, Bia? Tipo, a gente vai até lá... Ou falar daí mesmo. Boa noite. Uma coisa que eu queria comentar, que eu acho muito interessante, é que vendo os filmes da programação, assim, da FBCU, a programação de ontem, de hoje, eu vejo muito esse negócio por exemplo, ontem, foram exibidos vários curtas de ex-alunos da UF, e a gente vê que a UF, na época, era muito mais uma entidade de produção, assim, uma coprodução, do que ela é hoje em dia. E eu acho que, assim, em 2000, 2005, 2006, tinha muito mais o próprio Sal Grosso tinha muito mais esses projetos, esses programas de realização universitária do que tem hoje. Eu acho que hoje é muito mais liberal. Hoje eu acho que é muito mais, tem muito menos iniciativas estruturantes, assim. E eu queria saber a opinião de vocês sobre como vocês acham que esses programas, o Sal Grosso, a UF como entidade de produção, são importantes hoje em dia. Porque hoje em dia é mais acessível, né? Você pegar uma câmera e fazer cinema. Então, quão importante é ter um projeto que estruture isso? Só uma fala, assim, quando o Thiago comentou, que era como é contextual, a estrutura não era uma coisa, e agora, paradoxalmente, está muito mais fácil e barato produzir. Mas, ao mesmo tempo, talvez acho que esse desejo e essa estrutura de produção, que para os meus filmes todos, a universidade não dava um puto, mas ela tinha o selo e com isso a gente conseguia a câmera do CTAV, a gente conseguia passagem, e aí dava era um selo, que eu acho que isso era muito importante, que acho que de alguma maneira, vendo a estrutura do novo curso de cinema, do curso de cinema da UFB, isso sumiu e é muito diluído, que é um pouco o que você está falando. Mas eu acho que é uma questão geracional mesmo. As pessoas, por exemplo, filme de conclusão de curso, era um por semestre. Rezava a lenda que, tipo, numa turma de até 10 alunos, de 11 alunos teria 2, mas não necessariamente. Então as pessoas brigavam para fazer seus filmes, entendeu? Então tinha vontade, criavam um projeto. A gente criou projeto de filme de minuto, coprodução, né? Eu quero fazer um filme, mas a UF dava, de repente, eu conseguia uma película, né, num trabalho, a UF liberava o convênio com a Labocine, com os fornecedores, entendeu? Então tinha uma vontade, uma pulsão maior por parte dos alunos em fazer, em realizar. E a universidade estava ali, né? Paradoxalmente, talvez como precisava de um investimento estruturante, a gente nos organizávamos de alguma forma. Acho que a mobilização era um pouco mais concreta, isso que a gente está dizendo, né? Talvez na tua fala você está falando dessa diluição dessas estruturas, né? Eu gostaria só de lembrar
que os filmes que começaram a ser produzidos na UF, nada foi nunca de graça. Existia uma disciplina chamada filme de realização, que não se realizava filme nenhum. Até que um bando de alunos da época se insurgiu contra isso e quis fazer um filme. E para conseguir fazer um filme, primeiro convenceu os professores do IACS, que na época essa ideia era muito revolucionária, imagina, fazer o filme. Porque elas achavam que já que tinha que se fazer um filme, tinha um professor que tinha que ser o responsável pela produção e os alunos ajudariam. Era o padrão que se fazia nos filmes no IACS até certo momento, quando surgiu uma verba da Embrafilme na época, se fez uns 10 ou 15 filmes. Depois disso, nada. Aí esse grupo de alunos, do qual Carlos Eduardo Pereira, que trabalha hoje em dia no Museu de Arte Moderna, era o maior interessado, porque o projeto era dele, ele mobilizou os alunos e forçou a universidade, forçou o curso de cinema a fazer filme. Para isso ele recorreu ao reitor, chegaram até quase a ameaçar uma greve dentro do IACS para conseguir fazer o primeiro filme de realização. Depois do primeiro filme de realização, isso virou rotina. Aí todo ano tinha filme de realização nesses padrões. O filme de cadeira foi uma coisa meio forçada no curso. Também foi um bando de alunos também que disseram assim, não, mas seria interessante se a gente tivesse uma prática das cadeiras que a gente está tendo aula de fotografia, eu quero depois praticar isso e podendo errar, inclusive, né? E isso foi forçado, até que aconteceu. Outra briga séria foi o seguinte, eu sou aluno, eu só quero o equipamento emprestado da universidade para fazer meu filme e... então aí. É porque eu tava lá. Então, a gente treina na UF. Tava assim. Depois do container. Isso. Outra vida, ela voltou na fila muito rápido. Bom, isso aí que ela gostava. Eu sou assim. Que? Bom, que é isso. Eu entrei na UF em 2011. E aí os equipamentos da UF estavam guardados num container na praia, porque tinha chovido, alagou o estúdio. Hã? Não, naquela arena, que era no meio do campus ali, do IACS velho, né? Também tem essa, agora que eu tenho IACS novo. Casarão, perfeito. Aí, quando os equipamentos foram voltar pro estúdio, eu lembro dessa pauta tá muito forte na Unicine, assim, tipo, eu quero pegar a câmera e fazer um exercício, uma câmera e filmar aqui dentro da UF, enfim, praticar, ou eu quero fazer meu filme e ele não tem nada a ver com a disciplina. A gente chamou de filme de livre iniciativa. E isso, eu sei que hoje tem uma chamada? Ou eu tô viajando? Uma chamada de filmes de livre iniciativa, assim, para entrar no cronograma, porque aí também se estabeleceu uma certa hierarquia. Tipo, pode fazer filme de iniciativa, mas não pode pegar equipamento se tiver um filme de cadeira na mesma semana. Tá um pouco desestruturado, assim, pós-pandemia. Ainda não foi muito retomado. Bota fé. Porque isso também foi uma questão, assim, tipo, então, o filme de realização, outro, realmente tem que ter prioridade, mas, eu lembro de enrolar, assim, do filme de livre iniciativa tá marcado há semanas, e aí o filme de realização marcava um dia antes e pegava equipamento, assim, né? Enfim, mas aí acordos e coisas que se desenvolvem. Mas a pré-história disso foi o filme do Wilson Solo, porque ele resolveu que queria fazer um filme, só queria pegar o equipamento emprestado, naquela época era negativo, ele ia comprar um negativo, ia pagar o laboratório, meio rico ele talvez, não sei, mas de qualquer maneira, e aí a primeira oposição era o seguinte, mas não é um filme acadêmico. O filme não tem nada a ver com nenhuma disciplina, não pode ser feito. Como que não pode ser feito? Nós somos estudantes, queremos usar o equipamento. Aí o departamento se reuniu e disse a seguinte coisa, tá bom, a gente vai autorizar desde que tenha um professor que acompanhe as filmagens. Claro que nenhum professor se apresentou para acompanhar as filmagens. Então não ia ter filmagem, porque se nenhum professor se dispõe para acompanhar as filmagens... Bom, esse menino teve que ir no reitor e pedir lá uma coisa, o reitor interviu no curso de cinema e permitiu que o filme fosse feito. Tudo foi muito brigado ali dentro, não foi nada assim, o filme boazinha e as coisas saem naturalmente, não. Teve muita briga, muita vontade de fazer. Essa é uma lição que é importante. Mas também tem outro lado, assim, que pelo menos na nossa época da UF, a gente tinha uma liberdade muito grande no fazer, assim. A liberdade era porque ninguém queria se meter em nada. Talvez, mas assim... Ninguém era omisso o tempo todo, aí a liberdade era total. No próprio festival universitário, a gente ouvia o relato dos alunos da ECAUS, por exemplo, que, assim, sempre sentiam aquele professor ali atrás da orelha ali, entendeu? Falando, faz assim, faz aqui, entendeu? Ele tem que dar uma... Não é assim, quer fazer um filme... E aí pega o filme e faz de qualquer maneira com os colegas.
Lá tem que fazer pitching, você tem que ter toda uma razão de ser para fazer o filme. É uma coisa muito mais próxima do que a realidade. Entendeu? Essa aqui é... Agora aqui não não é nem isso, não é liberdade. Eu adoro dos alunos, vou dar liberdade para eles. Não é isso não, era omissão completa. Ninguém queria se meter naquilo lá. As pessoas que davam realização de filmes sequer às vezes liam o projeto, sequer. Então, os alunos é que se viravam, e como todo lugar, tinha gente que era muito talentosa, tinha gente que era uma liderança nata e conseguia fazer projetos fantásticos. E a UF ela se aproveita desses talentos fantásticos, como o seu Eduardo Valente, por exemplo, que teve a iniciativa, teve um projeto fantástico, e aí vende o nome da universidade como se fosse um grande curso de cinema, que não é, me desculpe, agora não sei, estou falando do tempo antigo. Estou falando do tempo antigo, tá? Não conheço esse curso há mais de 20 anos, então agora não posso falar mais nada. Concordo e discordo ao mesmo tempo, assim, acho que a gente sempre teve alguns professores, assim, do nosso lado. Não, tô falando da realização mesmo, assim, sabe? Pessoas como José Marinho, que participou de vários filmes da UF, sabe? Ele apoiava. Sérgio Vilela, emprestava fotômetro, ia lá, entendeu? A gente fez 5 filminhos só na cadeira dele ali, em película, que todos finalizados, sabe? Então, mais ou menos, né? Moreno, não, imagina, gente. A gente também teve apoio de certos professores. A Serra foi ilustrativo, né? Em homenagem ao Antônio Serra, gente. Antônio Serra, ele não era professor do curso de cinema, ele era professor do curso de comunicação, um filósofo que estava emprestado na comunicação, mas que ele era apaixonado pelo curso de cinema, e ele foi uma das pessoas que mais permitiu que a gente produzisse na universidade, porque o Serra abria a universidade para a gente. Eu me lembro que quando eu entrei no festival, eu entrei na UF em 97, e aí em 97 foi o ano do primeiro hiato do festival. Até então a gente teve um festival em 95, 96, 97 não houve festival. E aí, em 97, os alunos que tinham participado do segundo começaram a falar com os calouros da minha turma. Eu falei, e aí, quem quer? E aí eu fui lá ver o que era fazer esse festival. E logo que a gente começou a produzir o festival, estourou uma greve que durou, 6 meses de greve, 4 meses de greve. E durante toda a greve, a gente permaneceu dentro do IACS, porque o Serra deixou. O Serra deu a chave pra gente e falou, a universidade é de vocês. E a gente usava toda a estrutura do IACS durante a greve, durante meses para produzir. Por isso que eu falei, espremam a UF, porque a UF tem um monte de coisas que a gente às vezes nem se dá conta. A gente fazia os filmes com comida do bandejão, o bandejão mandava quentinha pra gente fazer comida, a gente tinha transporte para pegar a cópia, pegar equipe, a gente conseguia empenho da universidade para pagar o serviço do filme, gente, Serra era incrível. Só para vocês saberem uma coisa interessantíssima, isso é pré-história mesmo, né? A gente tinha os filmes de São Paulo, que era a maioria, FAAP e USP, né? A gente a UF pagava uma van para a gente ir viajar até São Paulo, pegar os filmes, inclusive às vezes a gente fazia retrospectivos às vezes também, então pegava o filme na Cinemateca, na USP, na FAAP e voltava no outro dia de van para trazer os filmes para cá. Não era correio, a gente não usava correio, não usava avião, não usava nada disso, até porque nem tinha dinheiro. Era mais fácil assim. E aí depois tinha que devolver esses filmes lá, eles vinham lá de van de novo, na época era às vezes Kombi, e para devolver os filmes e tudo mais lá na coisa. Você vai... É isso aí. Eu quero só ressaltar uma coisa também, que 3 professores sempre deram apoio ao festival universitário. Administrativamente, no mínimo para acompanhar a gente junto com o reitor para pedir ao reitor alguma verba extra, apoio de passagem e tudo mais, que é o José Serra, que já mencionado, o Antônio Marinho e o Sérgio Santeiro. Antônio Serra, desculpe. E o Marinho e o Sérgio Santeiro. Lembrando a última coisa do Antônio Serra, é que, assim, eu e dezenas de alunos têm o diploma universitário por conta de Antônio Serra, por conta que a gente estava devendo a monografia era um pouco mais complicado de fazer, e ele deu um jeito, já estão no mercado há muito tempo, façam, assim, um trabalho conciso do que é a sua vida profissional. E foi por isso que eu tenho o diploma. Obrigado, Serra.
Gente, então com essa fala um pouco mais animadora, né, sobre o curso de Cinema da UF, a gente vai ter que encerrar o debate e é isso que vocês falaram, né? Viva a Serra, viva essas pessoas, essas ferramentas que contribuíram para que o festival fosse o que ele fosse, né? Que ele foi, que ele vai ser, espero eu, que fica essa provocação, né, para os estudantes de hoje da UF, né, para entender quais são as ferramentas, quais são as brechas, quais são as figuras, quais são as oportunidades para a gente continuar esse legado, né, e fazer uma coisa maior ainda, né. Obrigado a todo mundo por ter vindo e a mostra continua amanhã, é o nosso último dia. A gente vai ter a sessão Panorama 2010 às 4h30 da tarde e às 6 a gente vai ter a sessão Cris da FBCU com Alice no Bom Tempo, Josimar Dias Júnior e Bruno Ribeiro, filmes deles, com debate, com coquetel após, então venham, que ainda tem mais conversa pra gente ter. Obrigado, gente.